Nesse exercício hoje, nós vamos introduzir o Auto Layout, que é uma ferramenta muito poderosa dentro do Figma e que é muito útil para criar layouts que são completamente adaptáveis e que se reorganizam quase que de forma automática quando bem feitos. Isso significa que a gente pode criar regras dentro de componentes ou de frames, onde os elementos mantêm a distância que a gente quer. Um elemento, quando eu preciso reorganizar, empurra o outro para baixo. Se o tamanho de um card ou de uma tela expande horizontalmente, esse elemento também pode expandir. Então o Auto Layout é uma ferramenta que vocês vão usar muito daqui para frente. Quase tudo que vocês fizerem vai pedir que vocês criem um Auto Layout. E para isso a gente precisa entender como é que a gente constrói da maneira correta, partindo do básico e depois indo crescendo em termos de complexidade. Para dar início, então, vamos mudar para a página Auto Layout e vocês vão ver que existem 8 frames aqui com várias instruções. A gente vai seguir uma a uma para ir entendendo de forma gradual como é que o Auto Layout funciona. E para passar de páginas em páginas, tem um atalho fácil no teclado, que é a letra N. Então, se a gente clicar no N, ele vai para a primeira página. E é daqui que a gente vai começar logo no nosso primeiro exercício. Então, esse primeiro exercício é aprender a criar o Auto Layout. Eu tenho duas formas de fazer isso, né? Então, o que eu preciso primeiro é selecionar as layers que formam um botão, nesse caso aqui. Selecionei a label e o fundo, seleciono os dois então. E eu posso clicar em Shift A no meu teclado, ou eu posso vir aqui em Layout e clicar nesse ícone aqui. Então a gente vê aqui Toggle Auto Layout ou Shift A. E assim eu crio logo um Auto Layout e esse elemento agora, que eram dois elementos na verdade, viraram uma frame e essa frame tem um Auto Layout, janela. A segunda tarefa que a gente tem para fazer aqui é, isso aqui é um Auto Layout, igualzinho o que a gente fez aqui em cima, e vamos só ver como é que ele se comporta então. Se eu mudar a label aqui para algo mais curto ou mais longo, então vamos lá, cancelar, a gente vê que o tamanho do botão responde ao texto que está dentro. Se o texto for longo, ele fica maior. E se ele for mais curto, ele fica menor. Essa é uma das características do Auto Layout. Ele se adapta naturalmente. Ou seja, a frame que está do lado de fora está abraçando o conteúdo que está dentro, que na verdade é o nosso cancelar, a nossa caixa de texto que está aqui dentro. Então, ao criar um Auto Layout, eu criei relação entre a frame, que é o que está fora, com o texto ou qualquer outro elemento que estivesse aqui dentro do meu Auto Layout. Passando então para a nossa próxima página, vamos clicar em N no teclado e vamos para a próxima página. Agora então a gente vai fazer um outro Auto Layout, é um pouco diferente. O primeiro Auto Layout que nós criamos, né, que está aqui replicado, é exatamente a mesma coisa, foi um botão, ou seja, uma frame com um elemento dentro. Cada um desses botões é um Auto Layout em separado. E a gente consegue ver isso aqui com o toggle do Auto Layout está azul, significa que ele é um Auto Layout. Ou aqui também a gente tem os Auto Layouts com esse ícone nas camadas. O que a gente vai fazer agora é criar um Auto Layout único com todos esses elementos que estão aqui. Então é como se fosse um Auto Layout dentro de outro Auto Layout. Eu tenho vários botões com Auto Layout e eu vou criar um novo Auto Layout aqui. E o que ele fez é, ele pegou cada um desses elementos e organizou dentro de uma nova frame. Então eu tenho aqui essa frame 34 que foi criada e tenho todos os elementos aqui dentro. A partir desse momento, eu tenho uma relação entre eles. Isso significa que eu posso ajustar a distância entre cada um desses elementos com o meu Auto Layout selecionado. Se eu fizer um hover nesse espaço que está aqui, ele vai me mostrar que eu tenho 72 pixels de distância. Eu também posso ver essa informação no painel de propriedades. E se eu aumentar ou diminuir essa distância, essa é uma distância
que é aplicada a todos os elementos, porque o auto layout tem uma característica de ter todas as distâncias uniformizadas. Mas para além do auto layout dessa característica de ter as distâncias uniformizadas, vamos passar para a próxima página com N, eu também consigo reorganizar itens dentro, né, de um auto layout. E também ajustar o tamanho da minha frame. Então, olha só o que acontece se eu duplicar um desses itens. Vou pegar aqui o laranja, por exemplo, e vou dar um Ctrl D ou Command D e eu dupliquei. Olha o que acontece, vou voltar atrás. Essa caixa, que é a frame, que está por fora do auto layout e tem outros elementos dentro que também são auto layout, quando eu duplico um elemento, aumento ele, dá para ver que ela cresce junto. Ela está se adaptando ao conteúdo que está dentro. Então vamos colocar aqui outra fruta. Certo? Então, é uma característica do auto layout que é muito poderosa também, que é você ser capaz de reorganizar os elementos e ao mesmo tempo crescer esse container, esse card que está em volta, né, abraçando os elementos. Assim como eu também posso reorganizar os elementos. Então, se eu arrastar um para cima ou para baixo, ele automaticamente empurra os outros elementos, porque no auto layout os elementos eles não se sobrepõem, pelo menos não de forma fácil. Então, que é uma característica, na verdade, dos produtos digitais e da web, né? Os elementos eles empurram, de certa forma, uns aos outros. Então, ao mover um elemento do auto layout que está dentro do auto layout, ele empurra o outro, reorganizando automaticamente os itens. Eu também faço isso facilmente, selecionando um elemento dentro do auto layout e usando as teclas para cima e para baixo no teclado para poder criar essa reorganização. Seguindo em frente, vamos falar sobre propriedades de um auto layout. Até agora nós criamos auto layouts e vimos que eles empurram e se reorganizam, não é? Mas vamos entender um pouquinho outras características e propriedades de um auto layout. Então, quando eu seleciono um elemento que tem um auto layout, e a gente pode ver aqui que ele tem um auto layout, eu tenho algumas propriedades e a gente vai começar a falar primeiro de padding e de espaçamento. Então, o que é o padding? O padding é uma área em volta que eu crio no meu elemento para que o que está dentro, para definir a distância entre o que está dentro e as margens, as bordas da minha frame que abraça os elementos que estão dentro. Nesse caso, a gente tem um padding lateral da esquerda de 16, para cima 16, à direita 16 e embaixo 24. E a gente pode ver o que acontece se eu ajustar esses valores. Se eu aumentar o meu padding da esquerda, o espaço, que é esse daqui, entre os elementos e a margem da esquerda, ela cresce, nesse caso, para 61. Não é? E existe também a possibilidade da gente padronizar tudo, por exemplo, como 16. E agora eu tenho o padding das duas laterais com a mesma distância. Do mesmo jeito, dentro desse auto layout, se a gente olhar aqui, ele tem dois elementos. Tem esse elemento de cima, que digamos que é um placeholder de uma imagem, e isso daqui é um texto. E esses elementos estão distantes 8 pixels entre si. Então, isso aqui é o gap entre elementos. Se eu aumentar esses elementos, essa distância, os elementos ficam mais afastados. E se eu zerar, eles ficam praticamente um colado no outro. Nesse caso, como é um texto, aparece um pouquinho de espaço, mas é só uma ilusão. Então, padding e espaçamento entre os elementos são propriedades que eu posso editar dentro do meu auto layout para definir quais são as distâncias que eu quero entre os elementos e as bordas e as margens e também o espaçamento entre cada um dos elementos que está dentro de um auto layout. A segunda característica que a gente vai ver é como é que os elementos que estão dentro de um auto layout respondem a um eventual redimensionamento dessa caixa de fora.
É uma relação de como é que o de dentro responde do de fora. Depois a gente vai ver isso com um pouco mais de profundidade. Mas o que está acontecendo aqui? Se a gente redimensionar a nossa caixa, a gente vê que os elementos que estão dentro respondem automaticamente a esse redimensionamento. Ou seja, a minha imagem, ou pseudo-imagem que está aqui, o meu placeholder, ela cresce horizontalmente se eu crescer a largura do meu container. O mesmo com a minha caixa de texto. Isso é porque ambos os elementos têm seu width, a sua largura setada como fill container. Ou seja, o tamanho, a largura desse elemento preenche o meu container, o meu contentor, a parte de fora, a caixa do meu auto layout. E é isso que faz essa característica. Seguindo em frente, vamos nos aprofundar um pouquinho mais nessas características de redimensionamento que o meu auto layout tem. Algumas delas são relativas a como a frame se comporta em relação aos elementos que estão dentro, e outras em como os elementos que estão dentro se comportam em relação a uma alteração na própria frame. Existem 3 tipos de redimensionamento, de características, de propriedades. É o hug, o fixo e o fill container. E vamos ver como é que eles se comportam aqui na prática. Bom, nesse primeiro exemplo, eu tenho o auto layout, esse elemento com 180 de largura, não é? Aqui. E a altura, ela está configurada como hug. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o elemento de fora, a minha frame, vai abraçar os elementos de dentro. Se os elementos de dentro crescerem, ela vai crescer junto, ou se aumentarem a quantidade de elementos que estão dentro, ela sempre vai abraçar os elementos. Se eu aumentar aqui um item, viu? 4, a gente vê que o tamanho da minha frame cresceu, porque ela passou a abraçar mais elementos, ela teve que crescer esse espaço. Se eu apagar, ela volta a diminuir. No exemplo do lado, né, é importante aqui, por exemplo, que os elementos de dentro estão fixos, eles não expandem juntos. Né? Então, se eu crescer a minha frame, esses elementos estão fixos. Nesse caso, é um pouquinho diferente. O que acontece aqui? Os elementos que estão dentro estão com uma característica chamada fill container. Ao invés de ser fixo, como está no exemplo anterior, eles são fill. Então, eles preenchem todo o espaço criado nessa frame. Se essa frame expandir de largura, os elementos que estão dentro, que têm a característica de fill, de preencher, eles crescem junto com essa frame. Né? E a característica de hug da de fora continua aplicada. Significa que se eu colocar mais elementos dentro do meu card, ele vai crescer de altura. E se eu crescer o meu card manualmente aqui, ou por alguma outra característica, os elementos que estão dentro preenchem esse espaço. Então o hug só pode ser aplicado no elemento mais de fora e o fill nos elementos que estão dentro. Então o hug é uma característica da frame do auto layout mais de fora e o hug uma característica e o fill uma característica dos elementos child que estão dentro do meu auto layout. E a gente vê aqui como é que esses elementos também, como é que isso também funciona se eu, por exemplo, mover um elemento para dentro de um auto layout que já existe. É algo que eu posso fazer. Isso é um auto layout. Se eu mover um elemento que está fora desse auto layout para dentro, a gente vê ali um placeholder da onde ele vai ser posicionado. E ao colocar aqui dentro, o meu auto layout responde automaticamente. A largura dele aqui, nesse caso, é fixa. Eu poderia mudar para fill container para expandir esse elemento e ele ficar sempre da largura do meu auto layout. Nesse último exemplo, eu tenho um auto layout e dentro eu tenho o meu elemento, os 2 quadrados que estão aqui, eles têm fill tanto na largura quanto na altura. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu mexer na largura, eles vão expandir, mas se eu mexer na altura, eles também expandem, porque eles vão preencher todo o espaço criado ou retirado proporcionalmente,
porque eles estão em fio para altura e para largura. Eu posso criar vários elementos, vários componentes quando eu estiver projetando, considerando essas características para que o meu auto layout, para que o meu layout, para a minha página ser o mais dinâmica e responsiva possível. Essas características de redimensionamento são muito poderosas também no auto layout. Levam um pouquinho de tempo para serem percebidas, existe uma necessidade de vocês experimentarem um pouquinho e verem o que acontece, acho que é a melhor maneira de aprender, mas conforme vocês vão dominando isso, vocês vão ganhando muito mais autonomia para criar páginas mais interativas do que simplesmente páginas fixas e sem responsividade. Vamos seguir em frente e vamos ver agora um pouquinho de como é que isso tudo pode ser aplicado num elemento de design, né? Então a gente tem aqui um card que tem uma imagem, um título e um parágrafo, e a gente pode ver como que dinamicamente esse elemento ele se redimensiona de acordo com o conteúdo que eu tenho dentro. Então a primeira coisa é clicar 2 vezes e selecionar o quadrado azul. E agora a gente pode deixar ele mais alto. Agora, por causa do constraint dele, ele está empurrando para baixo. É engraçado de ver isso, né? Então, se eu redimensionar mais alto ou mais baixo, o card responde, porque a gente vai ver que o card está com altura hug, ou seja, o card está sempre abraçando o que está aqui dentro. Eu posso mudar aqui esse título para uma linha só, e a gente vê que o elemento do card também se redimensionou para um título mais curto. Do mesmo jeito que se eu copiar esse parágrafo e colocar aqui e duplicar ele umas quantas vezes, por exemplo, o meu card também cresce. Então ele está sempre respondendo a esse conteúdo que está aqui dentro, o que torna a flexibilidade daquilo que eu estou projetando muito mais interessante. Outra característica do auto layout, vamos para a próxima página, é como é que os elementos que estão dentro de um auto layout, os nested elementos, se comportam. Então, na primeira tarefa aqui, a gente tem uma espécie de menu, ou uma barra aqui de menu, e a direção da organização desses elementos está setada aqui para vertical. Mas se eu quisesse que esse menu fosse algo mais horizontal, eu poderia mudar para horizontal e agora ele ocupa um espaço horizontal. Então, eu tenho essas duas possibilidades, existem outras, mas vamos focar nessas duas primeiras, o vertical e o horizontal. Do mesmo jeito que, assim como a gente já viu, eu posso expandir ou diminuir a largura do meu auto layout com base no espaçamento que eu tenho. E também o padding que eu tenho aqui. Eu posso colocar um padding 32 ou menor, e tudo isso vai influenciando o tamanho e o comportamento desse menu que eu criei. Inclusive, eu posso ter espaçamentos menores, negativos, e os elementos começam a se sobrepor. Então, se eu diminuir esses elementos que estavam aqui com 16 para, ele fala aqui, menos 50, os elementos passam a se sobrepor. Então, isso também dá muito jeito quando eu quero fazer elementos se sobrepondo, mas ainda assim utilizando o auto layout, não abrindo mão do auto layout, porque o auto layout me permitiria depois criar novos elementos e eles se organizarem automaticamente. Então, eu não preciso necessariamente trabalhar com elementos soltos, eu posso continuar utilizando o auto layout para criar espaçamentos negativos que se sobrepõem. E o último aspecto do auto layout que nós vamos ver agora tem a ver com alinhamento e com layout um pouco mais avançado, onde a gente pode ter um pouquinho mais de controle sobre algumas opções. Então a primeira tarefa que nós temos aqui, e para tentar entender como é que é selecionar esse auto layout, e a gente vai ver que existe uma outra característica aqui no auto layout, que é como é que esses elementos que estão dentro vão se alinhar aqui dentro. Então eu posso ter ele no topo à esquerda,
posso ter eles no centro, mas ainda assim no topo, e assim por diante. No centro, centro, à direita, à esquerda e no centro, como estava originalmente aqui no centro, na parte de baixo, no centro, na parte de baixo à esquerda, na parte de baixo à direita. E eu também posso ter uma outra, né, um espaçamento entre os elementos de forma automática. Se eu mudar aqui de um valor fixo para automático, ele vai criar espaço entre os elementos automaticamente. Então ele distribui o espaço que eu tenho sobrando entre os elementos. Isso serve para a direita, para a esquerda. Uma forma fácil de fazer isso também é fazendo um double click aqui. Eu faço double click, ele muda do fixo para o alinhamento automático. Na segunda tarefa, que tem a ver com o que a gente tinha visto lá no outro, é como é que eu posso mudar para dizer qual é o elemento que está mais em cima, se é o primeiro ou se é o último elemento. Então eu posso vir aqui em ajustes e mudar, em vez de o primeiro no topo, último no topo. E ele passa a ter a ordem do auto layout do último para o primeiro, esse mais em cima e esse mais embaixo. E eu posso voltar a alterar. E agora ele tem o primeiro mais embaixo. Agora que a gente já teve uma noção um pouco melhor dessas propriedades, do que é um auto layout, de como é que ele se comporta, como é que eu crio relações entre o que está dentro e o que está fora, ainda que eu sei que não é muito natural, tudo isso que nós falamos, ainda precisa de um pouco de internalização, mas a gente já pode começar a colocar na prática o uso do auto layout com elementos de interface. Então, mudando para a página de exercício 1, a gente vai ver, né, a criação de vários elementos de interface, um botão com ícone, um input com ícone, para depois a gente utilizar criando um modal, um elemento da interface, um elemento de interface do utilizador, utilizando sempre o auto layout como base para a criação dele. Eu já deixei todas as instruções que a gente vai seguir aqui, tanto de qual é a tipografia, como a configuração do auto layout, e também imagens para mostrar como é que o botão ou cada um dos elementos da interface vão ficar no final. Vamos começar criando esse botão aqui. Então eu vou clicar aqui na ferramenta texto e vou escrever action, que é o texto que está ali em cima. Vou ter certeza de que eu estou usando o estilo certo, body bold, aqui, ok? E agora, com esse texto selecionado, eu vou criar um auto layout. Eu vou vir aqui, como ele não aparece só com um texto, eu vou usar o meu atalho Shift A para criar um auto layout. Então ele criou agora uma frame, essa frame tem um auto layout. E eu vou começar a configurar como está aqui. Ele é uma orientação horizontal, está tudo certo. Largura é hug. A altura é fixa em 56. O alinhamento é aqui no centro. O meu padding é 16 lateral e 16 em cima e embaixo, ou seja, o horizontal e o vertical. Eu tenho um border radius, corner radius aqui de 8. Ainda não dá para ver isso aqui porque eu ainda não tenho cor. E eu vou colocar o fio com o meu estilo azul. E eu já tenho agora aqui o meu primeiro botão. Como a gente pode ver, como ele está centralizado, se eu aumento a largura do meu botão, ele está sempre no centro do meu elemento. Vou fazer a mesma coisa agora para o segundo botão. Primeiro eu vou em Assets, nos Assets desse ficheiro, e vou buscar aqui um ícone de Delete. Esse ícone de Delete, ele tem que ser branco, então eu vou mudar a cor dele para branca. Vou criar de novo a label Action with Icon. Body Bold, tá certinho. Agora eu posso selecionar os dois elementos, eles não precisam estar alinhados, e eu posso criar um auto layout, ou Shift A, e automaticamente eles vão alinhar, porque
o meu auto layout faz isso, ele força os elementos sempre a alinharem. Ainda é um auto layout sem as propriedades que eu preciso. Vamos só ver aqui a cor de fundo dele. Então a gente viu que ele já tem um fundo, mas ainda falta padding, falta corner radius, falta a distância entre os elementos, e a gente vai fazer isso agora. Seleciona frame, a orientação está certo, o width dela tem que ser hug, está certo também, a altura é fixa em 56, eu tenho 16 de padding, a distância entre os elementos não é 24, nesse caso vai ser 4, e o meu corner radius é 8, criando agora a minha parte arredondada. Segundo elemento criado, também com auto layout, e aí a gente pode definir, aqui está alinhado para a esquerda, mas a gente também pode definir que esse alinhamento é no centro, que é o que vai funcionar melhor. Assim, eu tenho os elementos sempre alinhados, né? Sempre centralizados. Vamos para o próximo. Agora eu vou criar um input, usando a mesma técnica, ferramenta de texto, escrevo input, seleciono o meu texto certo, que nesse caso é body, crio um auto layout com Shift A, ele criou uma frame, essa frame vai ter 300 de largura, 56 de altura, o meu elemento vai estar, nesse caso, precisa estar à esquerda, 16 de paddings, tanto horizontal quanto vertical. Eu não tenho fio, mas tenho um stroke usando o estilo cinzento médio. E também tenho um corner radius de 8 nesse caso. Então já tenho aqui mais um elemento criado. Agora eu vou criar esse input com um ícone. Ao invés de criar tudo do zero, o que eu vou fazer é, vou copiar esse e vou colar, copiar esse elemento e vou colar aqui. E vou pegar nos meus assets o ícone de mais e colocar aqui dentro. Eu preciso, né? Então, por quê? Porque como as características são todas iguais, basicamente, eu posso só reaproveitar e economizar trabalho. Né? A diferença aqui é que o meu ícone não é preto, ele é branco, e o espaçamento entre os elementos não é fixo, ele é alto. Se eu colocar o espaçamento em alto, ele vai empurrar, ele vai criar espaço automaticamente entre os elementos que estão dentro. Então eu vou mudar aqui de 10 para automático e ele muda aqui. Se eu tivesse um outro ícone aqui dentro, ele ia dividir o espaço entre os 3 elementos de dentro. Mas eu só preciso de 2. E pronto, já tenho todas as peças que eu preciso para montar o meu último auto layout, meu último elemento. Agora, como é que a gente vai começar a pensar esse auto layout? Primeiro vamos organizar os elementos. Eu tenho um input chamado título da imagem. Aqui. Eu tenho um outro elemento chamado add image, com um ícone de lado. E depois eu tenho os 2 botões que eu preciso aqui. O que nós vamos fazer nesse caso? Eu vou criar primeiro um auto layout aqui embaixo, com esses 2 elementos, que vai ser um auto layout que vai estar um elemento ao lado do outro. Ok? Tem que mudar aqui as labels, confirmar e cancelar. Então eu já tenho aqui um auto layout e tenho mais outros 2 elementos. E agora eu posso criar um segundo auto layout com esses elementos aqui. Então eu tenho agora um auto layout que abraça esse elemento, esse e esse auto layout que está aqui. E eu posso começar a colocar as características que eu tenho aqui em cima. Ele é uma altura hug, tá certo? Tá hug. A largura não é muito importante nesse momento, a gente já mexe nisso. Depois a gente vai ter que configurar algumas coisas que estão aqui. O meu padding é 40 para os 2 lados. O meu fundo, o meu fill é preto. A gente já vê que tem alguma coisa que está quebrada aqui, a gente já vai corrigir.
e o espaçamento entre os elementos é 32. O que acontece aqui? Acontece que esse auto layout que está aqui dentro, os elementos que estão dentro estão com tamanho fixo, a largura fixa. E, consequentemente, eles não estão se redimensionando conforme a gente gostava. Para fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar no elemento e mudar eles de fixo para fill container. Nos dois, fixo para fill container. Esses elementos de dentro agora se redimensionam de acordo com o tamanho da minha frame. A única coisa que falta é eu colocar um corner radius de 16 aqui. Então eu utilizei os elementos que eu criei antes para criar um auto layout. A gente vê que é um auto layout, eu posso reorganizar tudo, agrupando todos eles, fazendo com que eles se redimensionem de forma responsiva, de acordo com o tamanho dos meus elementos, porque eu tenho um auto layout que tem elementos dentro com fill container, com fill container, com fill container, e eu ainda tenho mais um outro auto layout dentro aqui, onde os elementos de dentro também têm fill container e também se expandem ocupando esse espaço. Se eu aumentasse, por exemplo, o espaço aqui entre os elementos, eles vão ficar maior ou menor. Tudo aqui é dinâmico, tudo aqui responde ao que o utilizador define, ao que o utilizador não, ao que o designer define que ele quer como comportamento da interface do utilizador que ele está desenhando. Agora vamos aplicar o auto layout no segundo exercício, aqui na página exercício 2, e é a criação de uma espécie de drop-down menu, ou de um menu de atalhos, digamos assim. Eu já tenho, se vocês forem na página componentes, eu já criei todos os componentes, então já tem componente de ícone, já tem componente do shortcut, e já tem componente do item do menu também. E tudo que a gente precisa fazer é, basicamente, aplicar isso aqui dentro e customizar cada uma das labels e dos atalhos que a gente tem. Em Assets, vocês vão achar já o menu Item, e a gente pode arrastar para cá esse menu. Então ele é um componente genérico, ele tem um ícone, tem um placeholder e tem um atalho também genérico. E o que eu vou fazer de forma muito simples é duplicar esse elemento. Então eu seguro aqui o Shift para andar em linha reta e o meu Alt ou Option até que ele esteja na posição que eu quero. E a partir daí, não é? Vou voltar um pouquinho atrás. Eu posso só dupliquei a primeira vez com Ctrl D ou Command D, assim como no Illustrator, eu duplico para chegar à quantidade de elementos que eu quero. Vou selecionar todos esses elementos e vou criar um auto layout com eles. Pronto, agora eu tenho esses elementos no auto layout. E eu vou criar as últimas características, que é, eu vejo aqui que existe um padding horizontal de 8, então eu vou adicionar esse padding horizontal de 8. Ele criou um padding em cima e embaixo. E eu vou fazer um corner radius, que está aqui, também de 8 no meu elemento. Também dá para notar que existe um stroke aqui. Vamos colocar esse stroke, eu não sei qual é a cor dele. Eu acho que ele é, na verdade, vamos botar outside para ele aparecer. E vamos deixar ele com 2 para ficar um pouquinho mais grosso, só para poder ficar visível. Certo? Agora eu posso fazer o mais básico, que é mudar cada um desses elementos. Vou clicar no primeiro, vou selecionar só o ícone e vou vir aqui onde tem Exit to App. Aí nesse caso eu não preciso mudar, vou só mudar a label. Eu vou aqui, ó, Hide Settings e então vou mudar para H. Ele está L, mas eu vou mudar para H. Agora sim, eu vou selecionar outro ícone e vou escolher esse Publish que está aqui e vou mudar a minha label para Insert
before. Vou mudar o meu atalho para B. E vou continuar fazendo isso para todos. Aqui eu vou usar o duplicar, copy content, duplicate, D, e até terminar. E depois que eu mudei tudo, eu tenho aqui então um menu de atalhos. Eles são auto layout, eu posso reorganizar eles todos, né? E todos respondem aos componentes principais. Então é super fácil, uma vez que eu tenho componentes criados, que eu tenho os estilos criados, é muito fácil criar elementos, reutilizar elementos, modificar só algumas partes, como trocar ícones, como trocar os labels e criar um elemento de interface super rápido, desde que eu crie uma base muito fácil. E o auto layout também ajuda, né, a eu fazer isso. Se eu quisesse diminuir, o meu elemento já se adapta, ou se eu quisesse criar um novo, ele novamente se adapta ao tamanho. Então, essa é a ferramenta de auto layout. Comecem a usar no projeto de vocês, comecem a pensar dessa forma, porque é muito valiosa.